Olá, pessoas queridas e amadas! Tudo bem com vocês? Depois de fazer aquele vídeo falando um pouco sobre a correção do Enem, várias pessoas me procuraram para dizer que queriam que eu falasse mais sobre a redação do Enem, e eu decidi criar esse quadro que vai sempre acontecer aos domingos, em que eu vou trazer tópicos relacionados à redação do Enem. A gente vai discutir aqui até o final do ano diferentes elementos que são importantes para você produzir sua redação. Não vale só para o Enem, mas aqui o nosso foco é falar de Enem. E eu acho que para a gente começar bem, a gente tem que olhar primeiro o edital. Isso é um hábito que as pessoas não têm, de ir lá no edital, ver aquelas letrinhas pequenas, para entender como é que a prova funciona. E aí, inclusive, eu acho que é por isso que tantos boatos começam a aparecer, das pessoas achando coisas sobre, inclusive, o processo de correção. Eu vou deixar aqui o link pro vídeo que eu falei sobre isso. Um elemento que eu acho fundamental que você precisa entender, eu vou dar uma passada de olhos aqui sobre esse edital, falando dos elementos que eu acho mais importantes com relação à redação, é que você precisa transcrever a sua redação do rascunho que você fez para a folha de respostas de redação. Você não pode se esquecer disso, caso contrário, a sua redação não vai ser sequer lida. Um outro elemento básico assim da sua escrita é que você precisa usar caneta esferográfica preta. Não adianta fazer de lápis, não adianta querer apagar com borracha. Você precisa usar caneta para fazer a sua redação. Com relação ao processo de correção, você deve saber o seguinte: a redação vale de 0 a 1000 pontos. 2 corretores corrigem o seu texto. Cada um desses corretores corrige o texto de maneira independente. As pessoas não sabem quem é que está corrigindo qual texto e de quem, porque as redações elas não são identificadas. Cada uma das redações é corrigida a partir de 5 critérios diferentes. A gente vai falar sobre esses critérios em outro vídeo. E cada um dos critérios vale de 0 a 200 pontos. A nota total da sua redação para cada corretor é a somatória da nota para cada competência. Vamos supor que você tire 150 em cada uma das competências, de acordo com o corretor A, então a sua redação vale 750 pontos. E de acordo com o corretor B, você teve 4 notas 100 e uma nota 150, então a sua redação valeu 550 pontos. Depois disso, quando não há discrepância de mais de 100 pontos para os critérios todos, se está tudo certo, não tem discrepância, a sua nota é a média aritmética dessas duas notas desses dois corretores. Quando houver discrepância superior a 100 pontos, ou se a diferença das notas em qualquer uma das competências for maior que 80 pontos, a sua redação vai ser corrigida por um terceiro corretor, também independente, ele não sabe das notas dos outros corretores. Aí vem agora vem um elemento importante quando tem a chegada desse terceiro corretor. Caso não haja discrepância entre o terceiro corretor e os outros dois corretores, ou caso haja discrepância entre o terceiro corretor e apenas um dos corretores, a nota final do participante será a média aritmética entre as duas notas totais que mais se aproximem. Isso tudo é feito eletronicamente, gente. Caso haja discrepância e sendo a nota total do terceiro corretor equidistante das notas totais atribuídas pelos outros dois corretores, a redação será corrigida por uma banca composta por 3 corretores, que atribuirá a nota final do participante, sendo descartadas as notas anteriores. Ou seja, no caso de discrepância depois do terceiro corretor, o que vem é uma banca, que é composta por 3 pessoas, e essa banca corrige a sua redação, dá a nota para a sua redação. E aí as outras notas que foram dadas pelos corretores anteriores são descartadas. Compreendido, gente? Isso é um ponto super mega max importante. Um outro ponto muito importante é pensar quando você leva 0 na redação. O primeiro caso, evidentemente, é quando, sendo requerido de você que você faça um texto dissertativo ou argumentativo, ao invés de fazer isso, você decide fazer um poema, por exemplo. Ou você decide por usar um desenho, uma outra estrutura que não seja a estrutura requerida para esse tipo de texto. Ou então, quando você foge ao tema completamente, você tem que falar sobre alface, você fala sobre prédios. Além disso, claro, se o seu texto estiver em branco na folha de redação, em branco não tem nota, combinado? Se o seu texto apresentar até 7 linhas, ele também não é lido, ele é atribuída nota 0 a ele, porque ele é considerado como um texto insuficiente, não tem elementos ali fundamentais ou suficientes para que aquele texto seja corrigido. Além disso, outro ponto importante é que se você copia coisas dos textos motivadores, essa parte que é cópia é desconsiderada. E, portanto, se o seu texto só tem cópia dos trechos motivadores ou da prova, o seu texto vai valer 0, quando, evidentemente, só houver isso.
Quando tiver isso, tiver outras coisas, essas partes são desconsideradas e aí o texto é lido apenas nas outras partes, que pode fazer com que sua nota fique baixa. Ou seja, não tente dar um de engraçadinho e ficar copiando trechos ou então mudando meia palavrinha. Isso não vale. E os corretores, eles são super treinados para reconhecer esses trechos no texto. Eles estão tão acostumados a ver esses trechos que ele bate o olho e ele já sabe que tem aquele pedaço que é cópia pura. Se o texto inteiro for uma cópia, já sabe, é zero. Ah, o outro elemento fundamental, se o seu texto é cheio de desenho, ou então você xingar alguém ali, ou então você ferir os direitos humanos, de novo, o seu texto não vai ser considerado, vai receber nota zero. E aqui a gente termina com outros dois elementos que são importantes considerar. Para os participantes que são surdos ou que têm deficiência auditiva, a correção da prova vai ser considerada pensando como ele ter adquirido aquele conhecimento de língua portuguesa como segunda língua. Isso é um elemento importante. Além disso, se você é dislexo, a sua prova vai ser corrigida considerando a sua dislexia. Ou seja, a prova do Enem, ela tenta ao máximo ser super inclusiva. É para que todos possam participar efetivamente da prova e que elas sejam corrigidas de maneira justa. E eu acho que para esse primeiro dia é isso que eu queria trazer. São realmente os detalhes básicos que você precisa saber para você começar a pensar a sua redação. Você precisa se planejar para não fazer cópia, você precisa se planejar para passar a redação para a folha de redação. Você precisa escrever a sua prova à caneta, e não a lápis. E você deve ficar tranquilo, sabendo que sua prova é corrigida por 2 corretores de maneira independente e que caso haja discrepância, ela vai ser corrigida por um terceiro corretor. E caso haja discrepância de novo, uma banca vai estar lá para estar atenta ao seu texto, para tentar ao máximo capturar o que há de melhor naquilo que você produziu. No nosso próximo encontro eu vou falar um pouco sobre os critérios de correção e como eles são importantes para você pensar o que é um texto dissertativo argumentativo. É isso, gente. Se você gostou desse meu novo momento aqui aos domingos, então se esqueça de compartilhar esse vídeo, espalhar por aí pelos seus cursinhos de tudo e tal, que a gente vai ficar falando de redação aqui todos os domingos, tá certo? E se você ainda não está inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e sejamos felizes, tá? Um beijozinho de domingo pra você. Tchau, tchau!